Olá, meus queridos alunos! Eu sou a professora Valéria Tinoco, estou aqui gravando este vídeo com uma nova experiência de aprendizado, já que vocês podem assisti-lo quantas vezes acharem necessário. O nosso assunto de hoje serão os verbos impessoais. Você sabe o que são verbos impessoais? Você sabe quais são os verbos impessoais? Você sabe como aparecem os verbos impessoais nas orações? Então venha comigo que nós vamos descobrir. Os verbos impessoais são aqueles verbos que não possuem pessoa gramatical, consequentemente não há sujeito. Quando a gente conjuga um verbo, nós fazemos assim: eu falo, tu falas, ele fala. Eu, tu e ele são as pessoas gramaticais e, consequentemente, são os sujeitos da oração, porque é a pessoa que exerce a ação verbal. Eu falo, tu falas, ele fala. Nos verbos impessoais não há sujeito, não há a quem exercer a ação verbal, ok? Então nós falamos, por exemplo, o mais usado, o que mais aparece nas provas é o verbo haver no sentido de existir. Mas veja bem, o verbo haver é um, o verbo existir é outro. Então vamos começar pelo verbo haver no sentido de existir. Então nós falamos assim, olha, há alunos na sala de aula. Eu disse há alunos. Alunos está no plural e o verbo está no singular, porque alunos não é o sujeito do verbo haver, ok? Porque esse verbo não há sujeito, essa oração é sem sujeito. Mas como, professora, alunos não é sujeito nesta oração? Não, alunos não é sujeito porque o verbo haver é um verbo impessoal, portanto não há sujeito na oração com o verbo haver. Já com o verbo existir, sim, aí ocorre, ele é um verbo pessoal e vai ocorrer o sujeito na oração. Então dizemos assim, olha, existem alunos na sala de aula. Existem alunos. Neste caso, alunos é sujeito da oração. Consequentemente, ele tem que concordar com o verbo. Existem alunos, ok? Então é diferente o verbo haver e o verbo existir. Outro verbo impessoal é o verbo fazer. Prestem atenção que o verbo fazer tem que estar no sentido de tempo. Faz 3 anos que não vejo Maria. Veja bem, Maria não é sujeito na oração, nesta oração, porque fazer está no sentido de tempo. E fazer é um verbo impessoal, não tem sujeito e nem flexiona, nem concorda com o sujeito. Veja bem, fazer no sentido de tempo. Se eu digo, Maria faz um bolo, aí já é diferente, o verbo fazer já está no sentido de ação. Quem é que faz o bolo? Maria. Então, neste caso, Maria é sujeito da oração, porque neste caso o verbo fazer não está no sentido de tempo. Ele só vai ser impessoal, o verbo fazer só vai ser impessoal quando ele estiver no sentido de tempo. A mesma coisa acontece com o verbo ser no sentido de tempo. São 3 horas. Então esse verbo ser, esse é um verbo impessoal, não há sujeito. Então, estamos entendidos. Verbos impessoais são verbos sem sujeitos e não concordam com o sujeito na oração, já que não existe sujeito. Outros verbos impessoais são os verbos que expressam fenômeno da natureza. Mas como, professora? Quais são esses verbos? Ventar, nevar, amanhecer, anoitecer, entardecer. Veja bem, esses verbos são verbos fenômenos da natureza. Eles não têm sujeito. Oração sem sujeito, sujeito inexistente. Porque esses verbos são verbos impessoais. Recapitulando, os verbos impessoais, os principais são o verbo haver no sentido de existir,
o verbo fazer no sentido de tempo, o verbo ser no sentido de tempo e os verbos fenômeno da natureza, ok? Entendidos? Um detalhe importante que eu vejo muitos alunos confundirem é o verbo fenômeno da natureza com o substantivo, ou seja, chover é verbo, mas chuva é substantivo. Anoitecer é verbo, mas noite é substantivo. Então prestem atenção entre o verbo, fenômeno da natureza, e o substantivo, ok? Por hoje é só. Deixo um beijo para você.